mergulhando na psique de Toya Todoroki, sob a ótica da psicologia do trauma e do apego. O menino que nasceu para ser herói. Antes de Dabi existir, existia Toya, um menino de cabelos vermelhos, como os de seu pai, olhos que brilhavam como uma espécie de fé inabalável, e um único sonho enraizado dentro do seu próprio peito: se tornar o herói mais forte do mundo. Não qualquer herói, o herói mais forte do Japão, mais forte do que All Might, mais forte do que qualquer coisa que já tivesse existido. Mas eu preciso que você preste atenção em algo agora. Antes de continuar, esse sonho não era de Toya, nunca foi de Toya. Toya Todoroki não acordou em um dia e decidiu ser herói. Ele foi colocado nesse sonho antes mesmo de entender o que era um sonho. Enji Todoroki, o herói profissional Endeavor, segundo lugar no ranking nacional de heróis, passou anos convivendo com uma obsessão que consumia cada parte de quem ele era: superar o All Might. E depois de anos tentando e falhando por conta própria, ele chegou a uma solução que qualquer pai saudável consideraria impensável: se eu não consigo, crio alguém que consiga. Esse é o ponto de partida. Não um pai que ama, um homem com um projeto. Enji arranjou um casamento com Rei, uma mulher de família que carregava a individualidade do gelo, exatamente o oposto complementar do seu fogo. A lógica disso era a eugenia na forma mais nua que existe: combinar os dois poderes para produzir um herdeiro com individualidade perfeita, um ser construído geneticamente para superar o All Might. Rei não foi consultada sobre se era isso que ela queria ou não, e eu não tô falando no sentido pleno da palavra. E desse casamento conturbado nasceu Toya, o primogênito, com a individualidade de chamas azuis, não apenas fogo, como a do pai, chamas azuis, que indica uma temperatura muito mais alta, muito mais intensa, muito mais poderosa. No papel, o filho perfeito. Na prática, um problema que Enji demorou tempo demais para enxergar. O corpo de Toya havia herdado a constituição física de Rei, muito mais adaptado ao frio do que ao calor. Suas chamas eram poderosas demais para o próprio organismo suportar. Cada vez que Toya ativava por tempo prolongado, ele começava a queimar a própria carne, de dentro para fora. Mas Enji continuou treinando o filho por anos, porque os resultados dos testes de poderes eram extraordinários, e porque quando você tem um projeto, você não para só porque o material está sofrendo. Você não para de desenhar porque o lápis está acabando, nem para de apagar os erros porque a borracha está desgastando. Toya suportava, porque no final do treino, o pai olhava para ele, e quando o pai o olhava, Toya existia. Ele não sabia ainda nomear isso, não tinha palavras, mas sentia essa sensação de que só é real o que o pai reconhece. Essa é a primeira e mais importante peça da psicologia desse personagem. Toya não treinava para ser um herói, treinava para ser visto, e a diferença entre essas duas coisas é o abismo inteiro que vai separar quem ele foi de quem ele se tornou. E isso leva a gente para o segundo bloco da análise: o cérebro do pré-adolescente e a fome de reconhecimento. Aqui eu preciso fazer uma pausa e falar sobre algo biológico que muda completamente a forma como entendemos o que aconteceu com Toya. Algo que tem muito menos a ver com escolhas e muito mais com biologia. Entre os 10 e 11 anos de idade, o cérebro humano passa por uma transformação profunda que a neurociência tem estudado com atenção crescente nas últimas décadas. Uma das mudanças mais significativas acontece em uma região chamada estriado ventral, que é o núcleo do sistema de recompensa do cérebro. Os receptores de oxitocina e dopamina, os neurotransmissores do vínculo da satisfação, se multiplicam nessa região de forma acelerada. O resultado disso é que o cérebro do pré-adolescente se torna hipersensível a recompensas sociais: elogios, risos, admiração, pertencimento, a atenção direta de alguém importante. Essas coisas passam a ativar um sistema de recompensa com uma intensidade que rivaliza com satisfações físicas básicas. Em termos simples, para uma criança entre 10 e 12 anos, ser visto e aprovado por alguém que admira pode ser tão satisfatório quanto comer quando está com fome. E a rejeição dessa mesma pessoa pode ser tão dolorosa quanto uma ferida física. Isso não é exagero emocional, é neurofilosofia. E Toya estava exatamente nessa faixa quando Enji começou a se afastar. Quando as avaliações médicas confirmaram o problema de compatibilidade entre as chamas e o corpo,
Enji tomou uma decisão que, na cabeça dele, era pragmática. Era hora de parar com Toya e redirecionar os esforços, porque continuar arriscava matar o seu filho. Então, o seu projeto precisava de um novo protótipo. Para Enji, foi uma decisão prática, dolorosa talvez, mas prática. Na cabeça dele, ele precisava parar de treinar Toya para Toya não morrer, mas ele não podia ficar sem treinar alguém, sem criar o herói número 1, sem superar as expectativas que ele tinha para si mesmo. Então ele decidiu abandonar Toya, deixar Toya de lado para evitar uma tragédia e focar em treinar outra pessoa, outro alguém, outro protótipo. Ele só não avaliou que Toya sentiria esse abandono. Para Toya, aos 10, 11 anos, com o estriado ventral em pleno funcionamento e o pai, a figura de maior admiração do mundo, a mensagem recebida foi completamente outra. Não foi precisamos parar por segurança, foi você não serve. Foi também eu precisava de alguém que você não consegue ser. Foi eu vou em frente sem você. A neurocientista Frances Jensen, professor da Universidade da Pensilvânia, descreve em seus trabalhos sobre o cérebro de adolescentes como a rejeição de figuras de autoridade e admiração nessa fase pode deixar marcas neurológicas duradouras, às vezes quase permanente. O sistema de ameaça do cérebro, centrado na amígdala, registra a rejeição com a mesma codificação que registra perigo físico. E essa codificação tende a persistir muito além do evento original, o que significa que Toya não estava sendo dramático, não estava sendo exagerado. Seu sistema nervoso estava processando o afastamento do pai como uma ameaça existencial genuína, como se a própria sobrevivência dependesse de reverter aquela rejeição. Então, ele fez o que qualquer sistema nervoso em pânico faz quando percebe que o vínculo está ameaçado. Escalou, treinou mais, sozinho, sem permissão. Voltou ao ponto de treinamento que o pai dormia. Queimou a própria carne com muito mais frequência, muito mais intensidade, porque cada resultado minimamente melhor parecia ser a chance de reconquistar um olhar perdido. Quando alguém que você admira profundamente começa a se afastar, a tendência instintiva não é soltar, não é deixar ir, é correr de volta, é fazer mais, é provar, é gritar em silêncio de todas as formas que o corpo encontra. Eu existo, eu sou o suficiente, me olha, por favor. Toya gritou com chamas azuis, mas o pai não olhou. O desamparo aprendido, quando o esforço deixa de fazer sentido. Em 1967, o psicólogo americano Martin Seligman conduziu o experimento que mudaria para sempre a forma como a psicologia entende a depressão e a motivação humana. Seligman e seu colega Stephen Meyer separaram cães em 2 grupos. O primeiro grupo recebia choques elétricos que podiam ser interrompidos se o animal pressionasse uma alavanca. O segundo grupo recebia os mesmos choques, na mesma intensidade e duração, mas sem nenhuma forma de controle. Nenhuma ação que esse animal tomasse mudava o resultado. Depois de um tempo, ambos os grupos foram colocados em uma caixa, com uma divisória baixa. De um lado, choque. Do outro, segurança. Os cães do primeiro grupo pularam a divisória quase que imediatamente. Os cães do segundo grupo ficaram parados. Receberam os choques, não tentaram sair daquilo. Eles tinham aprendido a ser desamparados. Seligman chamou esse fenômeno de desamparo aprendido. A teoria central é tão simples quanto perturbadora. Quando o organismo aprende através de repetição sistemática que seus esforços não produzem resultado, que não existe uma conexão entre o que ele faz e o que acontece com ele, ele para de tentar. Não por preguiça, não por covardia, mas porque o sistema nervoso internalizou uma crença que opera abaixo da consciência racional. Nada que eu faça importa. Os experimentos foram replicados em seres humanos, óbvio que em contextos muito menos invasivos, mas os resultados foram equivalentes. Pessoas expostas repetidamente a situações onde seus esforços eram irrelevantes desenvolviam passividade generalizada, dificuldade de iniciativa, sintomas depressivos pronunciados. E o detalhe mais perturbador, mesmo quando a situação mudava, mesmo quando a saída estava disponível e acessível, muitos não aproveitavam. O aprendizado já estava gravado no sistema nervoso. Toya Todoroki é a versão humana mais dolorosa dessa teoria, sem laboratório, sem protocolo controlado, mas com resultados igualmente devastadores. Ele treinou até se queimar. O pai não voltou. Ele treinou mais, sozinho, na floresta, escondido. O pai não voltou. Ele arriscou a própria vida repetidas vezes, num ciclo de autolesão involuntária que brotava não de uma autossabotagem consciente, mas sim de um desespero puro. O pai não voltou. Cada esforço confirmava a mesma crença que ia se solidificar
solidificando camada por camada. Não existe versão de mim que seja suficiente. Não existe o que eu faça que me torne mais amável para ele. Seligman também identificou o que chamou de estilo explicativo pessimista, o padrão de pensamento que se desenvolve em pessoas que experimentaram fracasso de forma repetida sem controle. Esse estilo tem 3 características. Permanência. Isso vai ser sempre assim. Não é temporário. Pervasividade. Se eu falhei aqui, vou falhar em tudo. E personalização. Isso acontece porque eu tenho algo fundamentalmente errado comigo. Os 3 estão presentes na psicologia de Toya, e os 3 vão estar na de Dabi. Algo que precisamos entender sobre o desamparo aprendido em crianças. Antes do colapso final, costuma haver uma fase de hiperativação. O organismo intensifica o comportamento de busca, antes mesmo de desistir completamente. Esforça mais, grita mais alto, queima mais forte. É o sistema tentando uma última vez antes de concluir que não adianta. O incêndio na floresta não foi loucura, foi o colapso de um sistema nervoso que havia tentado de todas as formas conhecidas e não havia encontrado respostas. Em O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk, documenta como experiências repetidas de desamparo na infância não ficam apenas na memória consciente, elas se instalam nos padrões de resposta automática do sistema nervoso, na forma como o corpo reage a situações que se assemelham ao trauma original. Toya não precisava do pai na frente dele para sentir a rejeição. Cada treino ignorado, cada silêncio de Enji ficava registrado como linguagem corporal do abandono, e esses registros, sem intervenção, tendem a durar décadas. A teoria do apego e a base que nunca existiu. Para entender o que formou Toya Todoroki, precisamos recuar até o começo, não do anime, do desenvolvimento humano. John Bowlby foi o psicanalista britânico que, ao longo das décadas de 1950 e 1960, construiu aquilo que se tornaria uma das teorias mais sólidas e fluentes da psicologia contemporânea. A teoria do apego, Bowlby partiu de uma observação simples e poderosa. Crianças são biologicamente programadas para buscar a proximidade com a figura de cuidado. Não é uma escolha, é um imperativo de sobrevivência inscrito na estrutura do sistema nervoso. Essa figura de cuidado, que Bowlby chamou de figura de apego primária, serve como base segura, um ponto de retorno estável de onde o mundo pode ser explorado com confiança. A criança se afasta, explora, aprende, mas sabe que pode voltar e que quando voltar vai encontrar o acolhimento. Quando essa base é consistente, quando o cuidado é previsível, caloroso, disponível emocionalmente mesmo nos momentos de falha, a criança desenvolve o que Bowlby chamou de apego seguro. E apego seguro, para usar a metáfora mais precisa que existe, é o solo fértil do desenvolvimento emocional humano. É saber, no nível mais primitivo e instintivo, que você tem valor independente do seu desempenho, que você pode falhar e ainda ser amado, que a sua existência por si só é suficiente. Toya Todoroki nunca teve apego seguro. O que Toya teve foi um pai cujo afeto era rigidamente condicionado ao desempenho. Nos dias de treino bom, Enji estava presente, atento, encorajador à sua maneira fria. Nos dias em que Toya falhava, ou nos dias que o pai simplesmente decidia que o projeto estava estagnado, ele sumia emocionalmente. A presença se tornava ausência sem transição, sem explicação, sem espaço para que o filho processasse o que estava acontecendo. E esse tipo de inconsistência é, para o sistema nervoso em desenvolvimento de uma criança, muito mais desorientador do que a ausência total, porque a ausência total, ao menos, é previsível. A inconsistência cria um estado de hipervigilância constante. O filho monitora o humor do pai, ajusta cada comportamento para não acionar o afastamento, aprende a se moldar ao que o pai quer ao invés de ser quem ele realmente é. Bowlby identificou diferentes padrões de apego inseguro que se desenvolve nessas condições. No caso de Toya, o padrão predominante é o apego ansioso, com traços do que pesquisadores posteriores como Mary Mann, da Universidade da Califórnia em Berkeley, chamaria de apego desorganizado. No apego ansioso, a criança aprende que o amor existe, mas é imprevisível. Isso cria um ciclo. Quanto mais o cuidador se distancia, mais a criança identifica o comportamento de busca. No apego desorganizado, quando costuma surgir quando a própria figura de cuidado é simultaneamente a forma de medo e de conforto, a criança fica presa em um paradoxo sem saída. Precisa se aproximar para se sentir segura, mas a proximidade é justamente o que ameaça. Para Toya, o pai era tudo isso de uma vez: admiração, medo, fonte de valor e de invalidação, o único espelho que importava e o espelho mais cruel que existia. Mas Bowlby foi além do comportamento. Ele mostrou que a criança não apenas desenvolve padrões de ação, ela internaliza modelos, mapas cognitivos e emocionais consistentes de como o mundo funciona, de quem ela é
e do que ela pode esperar dos outros. E ele chamou esses mapas de modelos internos de funcionamento. Toya internalizou 2 modelos que vão governar tudo o que Dabi será. Primeiro, eu sou um erro, um ser que falhou na função para a qual foi criado, que não deveria existir de forma como existe, que é insuficiente por natureza. Segundo, as pessoas que eu amo me abandonam quando percebem quem eu realmente sou. Esses modelos não são conscientes, não são escolhas, são a gramática através da qual Toya lê a realidade. E eles persistem, décadas depois. Com o rosto queimado e o nome trocado, Dabi ainda opera a partir desses 2 mapas. Ainda age como alguém que se vê como erro. Ainda age como alguém que espera o abandono de quem ama. A teoria de Bowlby também nos mostra algo que é central para entender Dabi como vilão. Padrões de apego inseguro não apenas afetam a relação com o cuidador original. Na verdade, eles se generalizam, tornam-se um template para todos os relacionamentos que vêm depois. Uma base. Dabi não confia. Dabi não se vincula. Dabi usa e descarta. Não por sadismo frio, mas porque seu sistema nervoso aprendeu que vínculos são armadilhas onde você sempre perde. Na trilogia Apego e Perda de John Bowlby, o segundo volume, Separação, Angústia e Raiva, documenta com precisão o ciclo que Toya percorre. Separação involuntária de uma figura de apego gera protesto intenso. A escalada dos treinos proibidos, depois desespero, o incêndio, desapego, o nascimento de Dabi. Bowlby demonstrou que essa sequência não é patológica. É o trajeto esperado de um sistema de apego saudável responsável a uma base que nunca foi segura. O que nos leva direto para o 5º tópico do vídeo, o vínculo traumático e o ódio que ainda é amor. Antes de chegarmos ao incêndio e ao coma, eu quero que você entenda um conceito que é, na minha opinião, a chave de toda a psicologia de Dabi. Porque sem ele, o que Dabi fez parece loucura, mas com ele parece quase inevitável. O conceito é o vínculo traumático. O vínculo traumático foi descrito pela primeira vez em um contexto de abuso, especialmente em relações onde o agressor alterna entre punição e afeto, entre a rejeição e a proximidade, criando um ciclo que prende a vítima com uma eficácia perturbadora. Mas pesquisadores de apego como Patrick Carnes e Dusty Herman foram além. Eles mostram que vínculos traumáticos podem se formar em qualquer relação de cuidado, onde o amor é inconsistente e a figura de referência é simultaneamente a fonte de dor e a fonte de valor. A lógica do vínculo traumático é perversa, mas coerente. Quanto mais a relação dói, mais o organismo se agarra a ela. E isso parece meio ilógico até você entender a neurobiologia por trás. O sistema nervoso associado àquela pessoa, não apenas com dor, mas com todos os momentos de alívio também, de aprovação, de proximidade que talvez aconteceram. E como esses momentos positivos são raros e imprevisíveis, eles se tornam mais poderosos, não menos. O cérebro busca recompensa internamente, com muito mais intensidade do que buscaria uma recompensa consciente. E esse é o mesmo mecanismo que torna jogos de azar viciantes. A incerteza amplifica o desejo. Para Toya, cada vez que Enji olhava para ele com algo que se assemelhava à aprovação, cada vez que o treino produzia um resultado que fazia o pai pausar e prestar atenção, esse momento ficava gravado com uma intensidade desproporcional. Compensava semanas de indiferença, justificava a próxima semana de queimaduras. O vínculo traumático não é fraqueza, é o sistema de apego funcionando exatamente como foi programado para funcionar, em um ambiente onde esse funcionamento leva ao sofrimento. E agora, olhe para Dabi, o vilão que dedicou anos de vida a construir uma missão de destruição em torno de um único homem, que estudou o Endeavor com uma atenção obsessiva, que nenhum herói ou vilão no universo de My Hero Academy demonstra por qualquer outra pessoa, que se recusa a existir fora da narrativa de construção do pai. Isso não é indiferença, é completamente o oposto. O psicólogo Erich Fromm, em seus estudos sobre amor e destrutividade, afirmou algo que parece feito para descrever Dabi: onde não há amor, há o vazio que o amor deveria preencher. E a raiva de quem sente que foi roubado desse amor é proporcional à intensidade do amor que nunca veio. Dabi odeia com a intensidade de quem ainda ama, porque o ódio verdadeiro, o ódio que organiza a vida inteira, que dá forma a cada decisão e ação, só é possível em relação a algo que importa profundamente. O desapego real é frio, é silencioso, é a ausência de investimento emocional. E o de Dabi queima em azul. E há uma cena em My Hero Academy que captura isso com uma precisão quase clínica. No momento que a família Todoroki conversa ao redor de Dabi, durante os eventos finais, quando Fuyumi chora, quando Natsu grita, quando Rei aparece e o chama pelo nome Toya, Dabi não sorri, não ignora. Há um momento de hesitação, um tremor de algo que não é ódio, porque esse era o pedido original, o que o menino queria quando treinava até sangrar, o que ele quis quando voltou do coma e foi ao quintal: ser visto,
ser real para as pessoas que amava. Que seu nome fosse chamado com urgência. Chegou tarde demais para curar, mas chegou cedo o suficiente para provar a criança que ainda estava lá dentro. O que nos leva direto para o sexto bloco da análise: o incêndio, o coma e o segundo colapso. Toya foi ao ponto de treinar sozinho. Tinha 13 anos. O pai havia proibido os treinos. Havia dito com frieza clínica que caracterizava cada decisão de Enji Todoroki que era hora de parar, que o corpo não era compatível, que havia uma incompatibilidade fundamental entre quem Toya era e o que Toya projetava ser, e que ele, Enji, precisava seguir em frente. Como se Toya fosse uma rota que não funcionou. Para a maioria das pessoas, ouvir isso de um pai seria devastador, mas não necessariamente terminal. Haveria espaço para a raiva, para o luto, para a reconstrução. Mas Toya chegou àquele momento já carregando anos de desamparo aprendido, um apego ansioso consolidado, um modelo interno que dizia que ele era um erro e que as pessoas que o amavam o abandonariam quando percebessem isso. Ele não tinha recursos internos suficiente para processar mais uma rejeição, então ele foi ao ponto de treino com o que tinha: desespero, e soltou tudo. Suas chamas azuis, as mais quentes daquele universo, foram ativadas além de qualquer limite que seu corpo poderia suportar. O incêndio engoliu a floresta inteira. As chamas queimaram a própria carne do menino de 13 anos que só queria ser visto pelo pai. A família o declarou morto. O mundo o esqueceu. E Enji Todoroki continuou com Shoto, o menino que combinava fogo e gelo de uma forma que o próprio corpo suportava. O protótipo bem sucedido, onde Toya havia sido o protótipo descartado. Mas Toya não morreu. Ele ficou em coma por 3 anos. E quando acordou, com o corpo coberto de cicatrizes que não queriam ir embora, queimados de forma que medicina nenhuma conseguiria reverter completamente, a primeira coisa que sentiu foi algo que o fogo não tinha conseguido destruir: a necessidade de voltar para casa. Isso tem um nome na psicologia do trauma. Judith Herman, psiquiatra de Harvard e autora de uma das obras mais importantes do trauma complexo, descreve que a chama da fantasia de reconciliação é a crença resistente e evidências que persiste mesmo depois de anos de busca ou negligência, de que se eu conseguir voltar, se eu conseguir me explicar corretamente, se eu mostrar que ainda estou aqui, talvez o amor que eu precisava finalmente apareça. Essa fantasia tem uma função: ela preserva a esperança quando não há mais nada que a justifique racionalmente. Ela diz: talvez eu tinha interpretado errado, talvez ele me ame e não saiba mostrar, talvez se eu aparecer, se ele me ver vivo, tudo mude. Toya voltou com essa fantasia nas mãos, com um único fio que ainda tinha, e encontrou Enji no quintal, treinando Shoto, com a mesma intensidade, a mesma frieza, a mesma obsessão que um dia chamava Toya, agora com outro rosto, outro nome, outro filho. O pai não tinha parado, tinha só trocado, e é aqui que mora a diferença que destrói tudo. Não é o mesmo que ser esquecido. Ser esquecido deixa aberta a possibilidade que você importa, mas ficou para trás. Mas ser substituído fecha essa porta. A substituição diz: você era intercambível, insuficiente. Quando não serviu, outro serviu. Você nunca foi insubstituível, nunca foi único, nunca foi de fato amado, nunca foi o que o outro quis. A fantasia de reconciliação se rompeu naquele quintal, com um estalo que Toya provavelmente não ouviu, mas sentiu em cada parte do sistema nervoso. Judith Herman descreve o que acontece quando esse fio se rompe em pessoas que já carregam um trauma complexo. O colapso é total, não é tristeza, é dissociação radical, é a ruptura com tudo que veio antes. O que existia antes desse momento se torna incompatível com a dor que chegou. Então, como mecanismo de sobrevivência, esse eu é abandonado. Naquele quintal, Toya Todoroki morreu pela segunda vez, mas dessa vez foi definitivo. O que saiu dali não era mais o menino de cabelo laranja que sonhava em ser um herói. Agora era Dabi, um ser sem família, sem nome, sem história que vale a carregar, sem corpo que vale a pena preservar, com as chamas azuis que o pai tanto admirava transformadas na única arma que restou, e com uma missão tão clara quanto sombria: provar diante do mundo inteiro que Enji Todoroki era uma mentira, que por trás do herói número 1 havia um homem que havia criado um monstro e depois tentado enterrá-lo vivo. Anos depois, quando Dabi se revela para o mundo e declara sua origem, ele olha para o pai e diz algo que recua décadas de psicologia em uma única frase. Abre aspas: você vai ficar feliz por ter me gerado. Fecha aspas. Essa frase não é uma ameaça, ela não é vilania, ela é na verdade a fala de uma criança que nunca deixou que o pai perdesse de se orgulhar dela, que transformou o orgulho em arma
porque era a única forma que encontrou de finalmente ser reconhecida, que precisou destruir o legado do pai, o legado que o pai tinha, para que o pai finalmente o visse. Mesmo agora, mesmo desfigurado, mesmo queimado, mesmo tomado pelo ódio, dentro de Dabi, em algum lugar que as chamas não alcançaram, ainda existia o menino que treinava até sangrar, simplesmente porque queria um olhar de aprovação do pai. E isso é o que torna Toya Todoroki um dos personagens mais psicologicamente precisos que a animação japonesa já produziu. Dabi como defesa dissociativa, a identidade que nasceu das cinzas. Quando falamos sobre dissociação, a maioria das pessoas imagina algo extremo e cenográfico, personalidades múltiplas, amnésia total. Mas a dissociação existe em um espectro enorme, e uma das suas formas mais funcionais e comuns é exatamente o que Toya fez: construir uma persona alternativa, um eu paralelo capaz de funcionar nos lugares onde o eu original não suportaria mais existir. Dabi não é apenas um codinome. Dabi é uma solução psicológica de emergência. Pierre Janet, psiquiatra francês do final do século XIX, foi um dos primeiros a estudar sistematicamente a dissociação. Janet descreveu como a mente humana, diante de experiências que excedem sua capacidade de integração, literalmente separa esses conteúdos do fluxo normal da consciência. O trauma não desaparece, fica guardado em um compartimento paralelo, presente mas não integrado ao self cotidiano. O que Toya fez foi criar um compartimento inteiro para si mesmo. Dabi existe para que Toya não precisa existir. Dabi não sente o amor que Toya ainda sente por aquela família. Dabi não precisa da aprovação do pai que o Toya ainda anseia. Dabi não sangra quando pensa no menino de cabelo laranja que treinava na montanha com o coração cheio de esperança, porque Dabi não é esse menino, só que ao mesmo tempo também é. E a narrativa não deixa ninguém esquecer. As cicatrizes no rosto e no corpo de Dabi não são apenas físicas, são as topografias de um trauma que o próprio organismo se recusou a deixar desaparecer. Cada marca é um mapa do menino que existiu antes. O corpo guarda as marcas, quando a mente constrói uma persona para não ter que olhar para elas. Bessel van der Kolk, em seu trabalho clínico com sobreviventes de trauma complexo, descreve como pessoas que desenvolvem identidades associativas para sobreviver a ambientes de abuso primário frequentemente se deparam com uma dificuldade central mais tarde: integração. Reconhecer que Dabi é Toya significaria reconhecer que Toya ainda sofre, que a dor ainda está ativa, que o menino que queria ser herói ainda existe embaixo das chamas. E essa integração, quando acontece, não é alívio imediato, é colapso. Colapso que precede qualquer possibilidade real de reconstrução. É a hora em que um compartimento se abre e tudo que estava guardado lá dentro precisa ser enfrentado de uma só vez. O arco final de Dabi em My Hero Academia é em sua estrutura mais profunda exatamente esse processo. O colapso forçado da dissociação, o momento em que Toya não consegue mais se esconder atrás de Dabi, o momento em que o menino e o monstro precisam se olhar no mesmo espelho. E a pergunta que a narrativa deixa em aberta, que qualquer análise psicológica séria precisa reconhecer como legítima, é a seguinte: quando a dissociação cai, quando o compartimento se abre, o que fica? É possível, depois de tudo, que Toya Todoroki ainda exista em algum lugar que possa ser alcançado? A psicologia não tem uma resposta universal para isso, mas tem uma posição. A recuperação de traumas de apego, mesmo os mais graves, é possível com as condições certas, com presença consistente, com segurança real, com relações que oferecem exatamente o que nunca foi dado. O problema de Dabi é que ele passou tanto tempo dentro de um compartimento que não sabe mais como existir fora dele, o que nos leva para um momento específico aqui no vídeo: o que Toya nos diz sobre nós mesmos. Agora, eu quero e preciso que você respire fundo antes da gente continuar, porque o que vem agora não é sobre Dabi, é sobre você, ou sobre alguém que você conhece, ou até mesmo sobre uma versão de você mesmo que existiu em algum momento que talvez ainda apareça de vez em quando. Pense em alguém cuja provocação você perseguiu durante muito tempo: um pai, uma mãe, um professor que parecia indiferente, um parceiro ou uma parceira que nunca estava satisfeito. Alguém que por alguma razão, que talvez você ainda não consiga nomear completamente, se tornou a régua pela qual você media seu próprio valor. Alguém para quem você treinava até se queimar. A história de Toya Todoroki não é sobre individualidades ou sobre o sistema de heróis. É sobre o que acontece quando uma criança aprende que o amor é performance, que existir não é suficiente, que você precisa ser útil, ser brilhante, ser o projeto alheio para merecer atenção, que seu valor não é interno, mas sim é contingente. E o mais doloroso, crianças que crescem nesse ambiente não concluem que o pai está errado, concluem que elas mesmas são o próprio problema, porque é psicologicamente mais tolerável acreditar que você tem algo errado que pode ser corrigido, do que acreditar que a pessoa que deveria te amar simplesmente não sabe ou não consegue. Toya
dia, concluiu que era um erro e tentou se consertar até se destruir. Poucos de nós chegamos ao extremo de Dabi, mas muitos de nós carregamos versões menores do mesmo padrão. A voz interna que dizia que você nunca é suficientemente bom, não importa quantos resultados entregue, a compulsão de provar algo para alguém que talvez já nem esteja mais na sua vida, ou que nunca vai te dar o que você precisava, a dificuldade de descansar, de parar, porque parar significa encarar a sensação que você nunca fez o suficiente, a sensação de que se você parar, vai revelar que sempre foi um fracasso. Isso não é fraqueza de caráter, não é ingratidão, não é exagero emocional, é o que acontece quando um cérebro em desenvolvimento aprende que o amor é condicional, é uma cicatriz que o sistema nervoso guarda com uma eficiência que às vezes impressiona pela crueldade. Mas aqui está o que a pesquisa de apego também nos mostra, o que eu quero que você leve daqui. Alan Sloth, pesquisador da Universidade de Minnesota, que acompanhou participantes desde o nascimento até a vida adulta, em um dos estudos longitudinais mais importantes da psicologia do desenvolvimento, mostrou algo bem crucial. Padrões de apego seguros formados na infância podem ser transformados, não apagados, transformados, com relações de confiança que oferecem o que nunca foi dado, com consistência, com presença, com a experiência repetida acumulada ao longo do tempo de que existe alguém que não vai embora quando você falha, com processos terapêuticos que criam espaços para nomear o que aconteceu, com possibilidade de construir uma base segura mesmo que tarde. É possível aprender a ser amado, é possível descobrir que você tem valor fora da performance, é possível parar de treinar até se queimar. A diferença entre Toya e quem está assistindo esse vídeo agora é uma somente você tem a chance que ele nunca teve, a possibilidade de aprender os padrões antes que eles te consumam completamente, de nomear quando foi feito com você sem precisar transformar isso em combustível para destruir alguém, nem mesmo a si mesmo, de entender que as chamas que te queimam têm uma origem e que essa origem não é o seu destino. Toya Todoroki foi criado para ser combustível para o sonho de uma outra pessoa e aceitou esse papel por tanto tempo que quando tentou sair não encontrou ninguém do lado de cá, não encontrou a si mesmo. Que a sua história seja diferente, que você encontre antes que as chamas cheguem alto demais, alguém que te chame pelo seu nome verdadeiro, não pelo nome que te deram para ser útil, não pelo papel que te pediram para preencher, mas sim pelo seu nome. Esse foi o 13º vídeo aqui do meu canal. Se esse vídeo foi de grande valia pra ti, eu te peço que deixa o like, se inscreva no canal ou até me siga dependendo de onde você está me assistindo. A gente vem crescendo cada vez mais na plataforma e eu não poderia ser mais grato por isso. Vocês me ajudam todos os dias de uma maneira que vocês nem mesmo sequer sabem. Então muito obrigado. Todos os vídeos e mangás também do anime vão estar na descrição ou na bio aqui do canal. Por hoje era isso. Muito obrigado e até uma próxima.